Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do problema proposto na disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações. O exercício envolve a definição de algumas propriedades de um sistema definido a partir do método de Newton. A determinação da raiz quadrada y igual a raiz quadrada de um número alfa para um número real alfa maior do que zero. Então a gente não está interessado em trabalhar no momento com números complexos. Pode ser realizada por meio de diversos métodos numéricos que encontram as raízes de uma função f de y igual a y ao quadrado menos a. Raízes nada mais são do que os valores da variável independente no qual a função se torna zero. Essa função ela vai se tornar zero, então para y igual a mais ou menos a raiz quadrada de alfa. O método de Newton, que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, é um método de determinação de raízes de funções diferenciáveis na forma de uma equação recursiva. Então, se vocês olharem a forma recursiva, vocês observam que no denominador você precisa ter uma derivada que impede você utilizar o método de Newton em funções que não são diferenciáveis ao redor de uma certa vizinhança. E dada a definição da função que a gente fez aqui, f de y igual a y ao quadrado menos alfa, a gente pode substituir a função aqui no numerador, calcular a derivada dessa função, que ela é diferenciável, polinômio, no denominador, e simplesmente manipulando os termos de uma forma que mais adequada para a gente economizar operações aqui dentro do computador, a gente chega nessa forma y de n igual a metade de entre parênteses a estimativa anterior da raiz quadrada somado no número que você quer tirar a raiz quadrada dividido pela estimativa anterior, fecha parênteses. E se você continuar repetindo esse processo para y de n muito elevado, o que se espera é que esse valor de y de n se aproxime cada vez mais da raiz quadrada, até que chegue num ponto em que você aceita aquela solução como boa o bastante para ser utilizado no seu sistema. A raiz quadrada ela é utilizada, ela é uma função não linear, já adiantando. Então ela tem uma série de complicações. Ela é utilizada tipicamente quando você precisa calcular uma distância. Em geral, você tem um sistema de coordenadas, podem ser coordenadas cartesianas, por exemplo. E para você determinar, por exemplo, distância entre dois pontos, você precisa tirar a raiz quadrada da diferença da coordenada 1 elevado ao quadrado mais a diferença da coordenada 2 elevado ao quadrado. Isso se você trabalhar com um sistema de coordenadas completamente ortogonal. Essa é uma operação que, a princípio, você poderia fazer uma expansão em série de Taylor, que a gente viu anteriormente. Só que ela se torna um pouco custosa computacionalmente. Você precisaria ter um número bastante elevado de termos dentro daquela série de Taylor para ter uma aproximação razoável. O que acontece é que muitas vezes você não precisa ter uma medida muito precisa da distância. Você consegue admitir que aquela distância ela é mais ou menos um certo valor e não precisa ter uma medida tão precisa. Então o que se faz muitas vezes na prática quando você precisa economizar muitos ciclos de sinais do relógio, por exemplo, para trabalhar com um sistema de tempo real, você, ao invés de calcular a raiz quadrada por métodos tradicionais, você aplica algum método numérico para resolver uma equação equivalente à determinação da função, que é mais ou menos o que a gente faz aqui dentro desse exercício. Ao invés de determinar a raiz quadrada, a gente transforma isso num problema equivalente de determinar as raízes da função y ao quadrado menos alfa. E para
achar raízes de funções, você tem uma série de métodos numéricos que alguns costumam ter uma convergência bastante rápida. Então a ideia é que ao invés de você colocar o alfa, você coloque um sinal x de n igual a alfa. A princípio, você até poderia mudar o alfa ali ao longo da evolução. A gente pode testar isso na simulação numérica depois. Mas se você for interpretar esse problema da forma como ele está sendo proposto, o sinal de entrada em geral ele é uma constante. E aí você transforma isso numa função de y de n, função de y de n menos 1 e de x de n, ou seja, um sistema discreto. E a gente chega exatamente no problema proposto. Sobre o sistema descrito na equação anterior, determine justificando sua resposta. Primeiro, se o sistema é linear. Segundo, se o sistema é invariante no tempo. E em terceiro, demonstre que y de n converge assintoticamente para a raiz quadrada de alfa, que é o valor que você deseja determinar, quando n tende a infinito. Ou seja, se você deixar o seu algoritmo de Newton funcionando por um longo tempo, a ideia é que você consiga obter uma aproximação arbitrariamente próxima da raiz quadrada de alfa, quanto mais tempo você rodar o seu algoritmo. Então a primeira parte do exercício ela envolve a determinação da propriedade de linearidade do sistema, ou seja, se ele obedece a princípios de sobreposição e escalonamento dos sinais de entrada. Existe uma versão mais fácil para você resolver esse exercício, ela envolve você ter aquela informação da convergência assintótica do algoritmo para a raiz quadrada de alfa. Então, sabendo que para n tendendo a infinito, o y de n tende a raiz quadrada de alfa. Então, supondo inicialmente uma entrada aqui x1 de n, que quando aplicada nesse sistema, essa entrada x1 de n produz um sinal de saída y de n, em que no limite, quando n tende a infinito, de y1 de n, ele vai ser igual a raiz quadrada de x1 de n. Para verificar a linearidade, a gente vai precisar de dois sinais adicionais. O segundo sinal x2 de n, que quando aplicado na entrada do sistema, produz uma saída y2 de n, na qual, no limite, quando n tende a infinito, y2 de n é igual a raiz quadrada de x2 de n. Para determinar a linearidade desse sistema, a gente precisa ter uma terceira entrada, x3 de n, que ela é formada por uma combinação linear das duas entradas anteriores. A princípio, para fazer combinação linear da maneira mais rigorosa, você teria que ter dois coeficientes aqui. Por exemplo, a x1 de n mais b x2 de n, mas note que como a gente não está assumindo nenhuma propriedade específica sobre os sinais, a gente poderia eventualmente omitir esse sinal aqui a
x1 de n, dizendo que meu x1 de n ele é o x1 de n multiplicado pelo a, já nessa formação desta combinação linear. O b a gente precisa manter, porque para a gente manter essa combinação linear a gente precisa de um grau de liberdade dentro dessa combinação linear. E se esse sinal x3 de n for aplicado na entrada desse sistema, ela vai produzir um sinal de saída y3 de n, em que no limite, quando n tende a infinito, y3 de n é igual a raiz quadrada de x3 de n, ou seja, a raiz quadrada de x1 de n mais b x2 de n. E a pergunta que a gente precisa responder para verificar a linearidade é se y3 de n é igual a y de n mais b y2 de n. Nota que a gente teria, por exemplo, aqui um coeficiente 1 aqui multiplicando x1 de n, então precisa aparecer um coeficiente 1 aqui multiplicando y1 de n. A gente tem um coeficiente b multiplicando x2 de n, a gente tem que ter um coeficiente b multiplicando o y2 de n. Essa é uma operação de raiz quadrada. Se você quiser formar aqui o y1 de n mais b y2 de n no limite quando n tende a infinito, isso daria raiz quadrada de x1 de n, fecha a raiz quadrada, mais b, abre a raiz quadrada de x2 de n. Isso certamente é diferente do que a gente tem aqui na y3 de n no limite quando n tende a infinito. E a gente pode concluir então que esse sistema ele é não linear. Alternativamente, você pode, ao invés de pegar a resposta assintótica do sistema, trabalhar com a resposta convencional do sistema, e isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, para verificar a linearidade diretamente a partir da equação do sistema, o procedimento ele é o mesmo que a gente fez no outro caso. A gente utiliza uma entrada sem assumir nenhuma propriedade a respeito do x1 de n, aplica ela no sistema e verifica a saída y1 de n equivalente a esse sinal de entrada x1 de n. Se você fizer isso, dado que o mapeamento do sistema é dado pela equação que a gente tem acima aqui, então os sinais de saída vão virar y1 de n, aqui vai aparecer o sinal de saída de novo, y1 de n menos 1, o sinal de entrada agora ele é o x1 de n, dividido pelo sinal de saída, y1 n menos 1. Em seguida, a gente precisa de um segundo sinal de entrada, também sem assumir nenhuma propriedade a respeito dele. x2 de n. Aplica esse sinal ao sistema e verifica quem é a saída y2 de n, produzida quando o sinal de entrada ele é o x2 de n. E a gente observa então que y2 de n é igual a meio
y2 de n menos 1 mais x2 de n sobre y2 de n menos 1. Para verificar a linearidade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente ali. A gente cria uma terceira entrada do sistema como uma combinação linear de duas ou mais entradas anteriores às quais a gente conhece a saída. Então, por exemplo, pode formar aqui o x3 de n. Colocar aqui as constantes aqui, a x1 de n mais b x2 de n, em que essa entrada x3 de n é aplicada na entrada do sistema, produzindo um sinal de saída y3 de n. E a gente conhece do mapeamento entrada e saída do sistema que y3 de n é igual a meio y3 de n menos 1 mais x3 de n dividido por y3 de n menos 1. Conceitualmente, para verificar a linearidade, a gente precisa fazer a mesma pergunta. Se o sinal de entrada x3 de n é formado aqui por uma combinação com um coeficiente a multiplicado por x1 e um coeficiente b multiplicado por x2, o que a gente precisa responder é se y3 de n é igual a coeficiente a foi multiplicado no sinal de entrada pelo x1 de n. Para a gente verificar a linearidade, a gente vai multiplicar pelo y1 de n. Da mesma forma, na hora de gerar o sinal x3 de n, a gente pegou o sinal x2 de n e multiplicou por b, somou o que já tinha ali. Aqui a gente vai multiplicar por b o sinal y2 de n. E aqui a gente precisa perguntar se essa igualdade ela é válida ou não. Talvez seja mais fácil a gente tentar formar essa combinação linear e tentar encaixar ela no y3 de n, que vai dar um certo trabalho aqui. Mas afinal eu sou pago para isso. E tentar resolver então esta questão. A y1 de n vai ser, portanto, aqui meio vezes a y2 de n menos 1, aliás, mais a x2 de n dividido por a y. Não, aqui não tem a. 2 de n menos 1. Então, basicamente, eu peguei a equação do y1 de n e multipliquei por a para determinar quem é a y1.
Aqui eu cometi dois equívocos, certo? Aqui é y1, aqui é y1. Mais b x2 de n. Nossa senhora, mais um problema aqui. E portanto, a gente tem que a y1 de n mais b y2 de n vai ser igual a meio. Num primeiro pedaço a gente até consegue aqui formar um a y1 de n menos 1 mais b y2 de n menos 1 mais a x1 de n y1 n menos 1 mais b x2 de n dividido por y2 de n menos 1. Isso aqui é claramente diferente de você tentar substituir o valor do x3 que foi definido aqui no y3 e tentar agrupar. Bom, vamos fazer aqui por motivos didáticos. y3 de n é igual a meio y3 de n menos 1 mais a x1 de n mais b x2 de n dividido por y3 de n menos 1. Fato é que você não consegue fazer esse pedaço aqui ser igual a esse pedaço aqui, de onde se conclui então que o sistema ele é não linear. O que é bastante razoável se a gente pensar que o sistema foi projetado para calcular uma raiz quadrada, que é uma função não linear. A próxima verificação que a gente precisa fazer nas propriedades do sistema é verificar se ele é invariante no tempo. Então, para isso a gente precisa criar dois sinais de entrada, sendo que um deles é uma cópia atrasada ou adiantada do outro, e verificar se os sinais de saída correspondentes a esses sinais eles são atrasados ou adiantados, dependendo de como você fez a formação desses dois sinais de entrada, pela exatamente a mesma quantidade de instantes de tempo ou deslocamentos da variável independente. Em geral, quando a gente faz um exemplo, isso fica um pouco mais claro. Então a gente cria um sinal de entrada arbitrário x1 de n e verifica o sinal de saída produzido y1 de n.
Da mesma forma que a gente fez para verificação da linearidade. Então, y1gn é igual a meio de y1 gn menos 1 mais x1 de n dividido por y1 gn menos 1. Para a gente verificar a invariância no tempo, então a gente cria um segundo sinal. x2 de n, que ele é, por exemplo, o x1 de n com um atraso de n0. Se n0 for maior do que zero é um atraso, se n0 for menor do que zero você está adiantando o sinal, mas tanto faz aqui. A gente precisa que, se ele adiantar ou ele atrasar, que seja da mesma quantidade de atrasos ou adiantamentos. E quando a gente aplica esse sinal x2 de n no sistema, a gente produz a saída y2 de n. E a pergunta que a gente precisa fazer na invariância no tempo é se o meu sinal de saída y2 de n ele é igual a o sinal de saída y1 de n atrasado de n0. Então notem a semelhança aqui das duas equações. Isso seria equivalente a você ter um circuito elétrico ali. E você tem uma sequência de sinais que, por exemplo, fazem que o circuito elétrico ele tenha algum comportamento ali. Por exemplo, ele emita uma faísca. Ok? Se você largar o seu circuito ali no laboratório e um mês depois você quiser ver se o seu circuito ainda mantém esse comportamento, se você entrar com essa mesma sequência de sinais de entrada dentro desse circuito, ele precisa produzir a mesma faísca, uma vez que você está utilizando o mesmo sinal de entrada um mês depois, a faísca tem que sair exatamente um mês depois. Parece razoável. Alguns alunos pensam que todo o sistema tem essa propriedade, o que certamente não é verdade. A maior parte dos sistemas não são invariantes no tempo. E esse sinal de saída, y2 de n, ele é igual a meio de y2 de n menos 1 mais x2 de n dividido por y2 de n menos 1. Se a gente pegar o sinal y2, aliás, y1 de n menos n0, e tentar verificar como é que é o jeitão desse sinal, o que a gente percebe que ele é um sinal y1 de n menos n0 menos 1 com o sinal x1 n menos n0 dividido por y1 de n menos n0 menos 1. Vou só voltar para a equação anterior rapidinho, tem uma substituição que eu esqueci de fazer aqui. E a gente tem a informação que
x2 de n é x1 de n menos n0. Então eu vou substituir ele aqui. Vamos dizer que a gente vai tentar isolar aqui esse x1 de n menos n0 na equação que eu vou chamar aqui de equação azul, sei lá. E aqui na equação vermelha, a gente também vai tentar isolar esse x1 de n menos n0. Começar aqui da vermelha, pode ser. Então você teria aqui x1 de n menos n0. Ele vai ser igual a y2 de n vezes y2 de n menos 1 menos meio de y2 ao quadrado de n menos 1. Isso tudo a gente tirou da equação em vermelho. Da equação em azul, o que a gente tira ali é x1 de n menos n0 vai ser igual a y1 n menos n0, y2 n0 menos 1, menos meio de y2 ao quadrado n menos n0 menos 1. E essa igualdade entre a equação, essas duas equações aqui, vai ocorrer para todo y1 de n e y2 de n, para todo instante n também, e para todo n0, se somente se você tiver aqui y2 de n é igual a y1 n menos n0. O que a gente precisava verificar aqui nesta equação era se a gente atrasar o sinal de entrada de n0 instantes de tempo, se o efeito no sinal de saída também seria um atraso de n0 instantes de tempo, que é o que a gente está observando nesse sistema, de onde a gente conclui que ele é um sistema invariante no tempo. A terceira parte do exercício ela pede para demonstrar que o sistema converge assintoticamente para a solução na qual y é igual a raiz quadrada de alfa. O que acontece quando um sistema passa por uma convergência assintótica? Basicamente, enquanto ele está convergindo, a solução ela vai mudando e geralmente se aproximando de alguma maneira estatística ou determinística da solução efetivamente que você quer obter. E em geral, quando ele converge, ele para naquela solução, ele deixa de mudar a solução ela deixa de mudar ao longo das iterações, uma vez que a gente diz que o algoritmo convergiu. Só que a convergência nesse caso ela é assintótica
quer dizer que ela vai ocorrer somente quando o n, que é a variável independente ali, ela tende a infinito. Então, no limite, quando n tende a infinito, da minha solução y de n, ele vai ser igual a limite quando n tende a infinito de y de n menos 1, menos 2, menos 3, indicando que o algoritmo convergiu, ou seja, a solução ela não está mudando ao longo das iterações. Mas com uma convergência assintótica, isso vai acontecer somente quando n tende a infinito. Se a gente aplicar, então, essa igualdade no limite ali quando n tende a infinito do meu y de n do sistema, isso aqui é o limite quando n tende a infinito de meio y de n menos 1 mais x de n dividido por y de n menos 1. Entretanto, da igualdade de cima, a gente pode dizer que isso aqui é meio de y de n mais x de n dividido por y de n. Resolvendo essa equação aqui para, por exemplo, x de n, pode ser, não, para y de n. Então você teria aqui limite quando n tende a infinito de y de n menos meio y de n multiplicado por y de n vai ser igual a meio o limite quando n tende a infinito meio x de n. Aqui o que você teria seria y de n ao quadrado menos meio y de n ao quadrado, ou seja, limite quando n tende a infinito de y ao quadrado de n. Multiplicando a equação por 2, a gente elimina esses dois fatores meio. E, finalmente, no limite, quando n tende a infinito de y de n, a raiz quadrada de x de n. Então existe a possibilidade de você convergir para menos a raiz quadrada. Entretanto, você consegue garantir que isso não vai ocorrer desde que você inicialize o algoritmo com uma solução inicial positiva. Finalmente, existe uma parte opcional do exercício, que é você efetivamente implementar esse sistema, que não é difícil. Você consegue implementar em qualquer ferramenta de simulação matemática. Pode ser o MATLAB, pode ser o Google Colab. E vocês vão levar em torno de 10 minutos no máximo para
realizar esse tipo de simulação. Então aqui dentro do Google Colab eu vou utilizar os pacotes NumPy, simplesmente porque eu quero criar um vetor aqui com zeros, com o mesmo comprimento do número de iterações que eu estou utilizando na minha simulação. E vou usar o Matplotlib somente para gerar esse gráfico aqui ao final. O resto é simplesmente Python mais tradicional. Aqui simplesmente para economizar espaço mesmo de código, eu criei uma função Newton SQRT que ela vai realizar exatamente uma iteração da equação aqui. Ela tem como parâmetros aqui o y anterior e o sinal x de n atual. Então o y anterior e o x atual. E ela retorna ali metade do y anterior mais x dividido por y anterior, que é a equação que a gente trabalhou aqui durante o exercício. Eu comentei anteriormente que esses algoritmos, o algoritmo de Newton ele até costuma ter uma convergência rápida. Existe uma determinada região do espaço de busca que tem uma velocidade garantidamente quadrática, que é até razoavelmente bom, levando em conta a simplicidade do método. E, por exemplo, se eu quisesse determinar a raiz quadrada de 2, eu verifico que, mesmo tendo uma estimativa inicial bastante ruim aqui, se eu chutar que a raiz quadrada de 2 é 100, estimativa esdrúxula, em bem menos de 10 iterações o algoritmo é capaz de realizar essa estimativa. Então eu gerei aqui um gráfico com a evolução da solução aqui ao longo das iterações. Em vermelho eu tenho a solução a qual eu desejo que o algoritmo ele vá convergir. Aqui a partir da sexta iteração eu já estou bastante próximo aqui da solução desejada. Se eu utilizar uma estimativa mais próxima aqui, nem precisa ser uma estimativa tão boa assim. Posso chutar aqui 3 aqui como estimativa inicial. A gente vê que em 2 iterações ele já está bastante próximo aqui da solução desejada. Então, acho que eu cheguei a comentar que quando você garante que ele converge para mais a raiz quadrada desde que você utiliza uma estimativa inicial positiva, você consegue forçar também ele a convergir para menos a raiz quadrada se você utilizar uma uma estimativa inicial negativa aqui. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.